Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me assistem aqui para mais essa live onde nós falaremos sobre 7 exercícios que vão te ajudar a melhorar a circulação das suas pernas e também vão contribuir para reduzir o inchaço nas pernas e nos pés. Então, se você tem sentido dormência nos pés e nas pernas, inchaço, pés frios, dor nas pernas e varizes, tudo isso indica má circulação. E eu vou te mostrar 7 exercícios que você pode fazer em casa para melhorar a circulação das suas pernas. Então não vai precisar de academia, não vai precisar de personal trainer, não vai precisar de nenhum aparelho de ginástica. E olha, se você tem varizes ou veias entupidas, um desses exercícios pode melhorar em quase 80% o fluxo sanguíneo das suas pernas. Mas nós não vamos falar apenas dos exercícios. Eu vou te falar também, vou te explicar as causas da má circulação e como prevenir o problema ou evitar que ele piore. Mais do que isso, também vou te mostrar quais são os sinais de alarme que devem fazer você procurar atendimento médico imediatamente. E eu vou te dar uma dica final, aquilo que se você fizer direito, dificilmente você terá um evento circulatório grave. Então, pessoal, já deu para perceber que este vídeo aqui é extremamente relevante. Então, faz o seguinte, me conta no chat, me conta nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, Brasil. E você? Onde você está? Escreva no chat, escreva nos comentários e também me conta. Você tem má circulação? Eu, particularmente, não tenho. Mas eu também sou muito jovem ainda para ter apenas 31 anos. E também eu me cuido para que no futuro eu não tenha. E você? Você tem má circulação? Escreve no chat, escreve nos comentários que eu quero te conhecer melhor. E pessoal, o que é a má circulação? Para a primeira parte do nosso vídeo aqui, má circulação nada mais é do que a incapacidade do sangue rico em nutrientes e oxigênio chegar adequadamente para certas partes do corpo. Então, esse sangue rico em nutrientes e oxigênio é o sangue arterial, ou é a incapacidade do sangue venoso retornar rapidamente para o coração. Então, saber como melhorar o fluxo sanguíneo é especialmente importante para todo mundo, mas principalmente para quem tem mais de 55 anos, porque essa faixa etária está mais sujeita a desenvolver problemas de circulação. E quais são as principais causas deste problema? Primeiro, a aterosclerose, que são aquelas placas de colesterol, gordura, cálcio e outros resíduos que se acumulam nas artérias e entopem as artérias, obviamente, diminuindo o espaço por onde o sangue pode passar, piorando dessa forma a circulação. Segunda causa, as varizes, que são causadas por insuficiência das válvulas internas, principalmente das pernas, essas válvulas que contribuem para que o sangue retorne das pernas para o coração. Então, quando você tem varizes, geralmente isso causa uma dificuldade do sangue voltar para o coração, esse sangue fica parado nas veias e isso gera a expansão das veias, por isso que elas ficam aparentes, grandes, saltadas. E cerca de 40 a 50% dos adultos têm varizes. Terceira causa, trombose venosa profunda, quando um coágulo entope a veia. E outra causa também é a tromboangeite obliterante, que a gente chama também de doença de Buerger, que é mais comum em tabagistas, que causa o entupimento das artérias, médias e pequenas, e também pode até mesmo exigir amputação em alguns casos. E uma outra causa também é a doença cardíaca, quando o coração está fraco e não consegue bombear o sangue de forma adequada e suficiente. Pessoal, quero deixar aqui um parabéns para todos aí em Angola, porque a seleção de Angola passou para as quartas de final da Copa das Nações Africanas. Então, um grande abraço aí, um grande beijo, um carinho imenso para todos de Angola aí que me assistem. Eu sei que tem gente de Angola me assistindo aqui agora. E quais são os sinais e sintomas da má circulação? Pés frios, devido à falta de sangue na região, dormência, formigamento, dores nas pernas,
um peso ou fadiga nas pernas que vai piorando ao longo do dia, principalmente para quem tem varizes, uma pele mais sensível ao toque, a claudicação intermitente, aquela pessoa que tem insuficiência arterial, que ela anda 100 metros, a panturrilha começa a doer e aí ela tem que parar, porque a panturrilha começa a doer muito. E aí ela anda mais um pouquinho, começa a doer, ela para. Anda mais um pouquinho, começa a doer, ela para. Isso é claudicação intermitente. Câimbras, principalmente à noite, inchaço, a dermatite ocre, que é aquela mudança na coloração, principalmente da parte inferior da perna, ali acima do tornozelo, a pele que fica com aquela cor de bronze, né? Uma cor amarronzada, uma cor ocre por conta da má circulação, a rarefação distal dos pelos, que é quando os pelos começam a sumir nessas áreas também, unhas frágeis que não crescem ou que ficam mais suscetíveis a infecções, dificuldade de cicatrização das feridas, mudança na cor da pele, podendo ficar azulada se o sangue não chegar lá, e alteração também da temperatura da pele. Tudo isso, pessoal, porque o sangue não chega direito no local ou porque o sangue não sai direito do local. E como que o diagnóstico de má circulação é feito? Primeiro, sinais e sintomas. Então, se tiver esses sinais e sintomas que eu acabei de falar, aí a gente já praticamente matou a charada e fechou o diagnóstico. A gente também vai avaliar a história familiar, obviamente a genética contribui. A gente vai avaliar se a pessoa tem fatores de risco, se a pessoa fuma, se a pessoa tem diabetes, pressão alta, colesterol alto. A gente vai fazer o exame físico para ver se tem inchaço, para ver se tem varizes, para ver se a temperatura da pele como ela está, para palpar o pulso e ver se o pulso está chegando mais fraco naquela região, o que indica algum comprometimento das artérias. E também é interessante, para programar o tratamento, fazer o Doppler venoso, que é um ultrassom que também avalia o fluxo sanguíneo. Esse Doppler pode ser feito venoso, para investigar uma TVP, uma trombose venosa profunda, ou arterial, se a suspeita for de entupimento arterial. Mas, pessoal, agora chegou a hora dos exercícios, tá bom? Porque o nosso corpo ele tem duas bombas que fazem o nosso sangue circular. A primeira bomba, a principal, é o coração, que bombeia o sangue para os pulmões e para todo o restante do corpo. E a nossa segunda bomba é a panturrilha, que ajuda o sangue venoso a retornar para o coração. Então, se você fica muito tempo em pé ou sentado, a gravidade dificulta o retorno do sangue das pernas para o coração. Porque você concorda? Se você está em pé ou se você está sentado, as suas panturrilhas vão ter que fazer força para cima, força contra a gravidade. E isso vai dificultar, vai prejudicar o retorno venoso. E as nossas panturrilhas, quando estão exercitadas, quando elas são exercitadas, elas comprimem as veias profundas, ajudando a empurrar o sangue para cima, de volta para o coração. Por isso, aprendendo a ativar a panturrilha e fazendo isso com frequência, isso vai reduzir o risco de novas varizes e também vai te ajudar a controlar os sinais e sintomas de má circulação, como o inchaço, a dormência, as dores, a queimação, o peso nas pernas. Então, papel e caneta, porque depois da live aqui eu quero todo mundo fazendo pelo menos um desses exercícios, tá bom? 7º exercício, pessoal, que tá acessível para todos. É o exercício mais democrático que tem. É a caminhada. Você não precisa de muita coisa, além de um calçado confortável. A caminhada, ela vai melhorar a sua saúde vascular, vai melhorar a sua circulação, e a caminhada, ela vai fazer os músculos da perna contrair e relaxar, e isso vai contribuir para que o sangue seja impulsionado de volta ao coração, ajudando a evitar a estase. O que é a estase? Quando o sangue fica estático, quando o sangue fica parado nas veias das pernas, e aí faz com que as veias se expandam, gerando as varizes. A caminhada melhora a elasticidade dos seus vasos sanguíneos, faz o seu coração bombear mais sangue, reduz a resistência vascular, e se você sente dor ao caminhar, se você tem a claudicação intermitente, quando começar a doer a panturrilha, você anda um pouco mais e depois para. Isso vai ajudar
na formação de novos vasos sanguíneos, que a gente chama de circulação colateral. Então o seu próprio corpo vai buscando outros caminhos para fazer com que o sangue chegue naquela região. E busque também aumentar a distância um pouco a cada dia. Além disso tudo que eu falei, a caminhada também vai te ajudar a controlar fatores de risco para a má circulação, vai te ajudar a controlar o que causou a sua má circulação. Quer ver? Vai ajudar a controlar a sua obesidade, a sua pressão alta, diabetes, colesterol, sem falar que vai melhorar o seu humor, o seu bem-estar e o seu sono. Mas, pessoal, é importante que a caminhada seja rotina. Não adianta você caminhar uma vez por mês, porque isso não vai ter um grande efeito para a sua saúde. Então, o ideal é você caminhar toda semana, 3, 4, 5 vezes, todos os dias por semana, não tem problema. Porém, não deixe de caminhar. O sexto exercício são os agachamentos. Doutor João, não sei como faz um agachamento. Você vai colocar no YouTube agachamento como fazer. É muito fácil, pessoal. O agachamento, ele fortalece os maiores músculos da perna, aumenta o retorno venoso e o fluxo sanguíneo, melhorando a circulação. E você não precisa de peso, não precisa de nenhum aparelho. Você vai agachar com o peso do seu próprio corpo, usando uma cadeira de apoio, se necessário. Então, como é que é? Vamos lá, é que eu tô aqui de shortinho, né? Ó, você tá lá, tô aqui na cadeira. Você vai agachar até a cadeira sem sentar na cadeira. Ó, se levantou. Pum, 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 pum. É muito fácil, pessoal. Agachamento não tem mistério. Você vai botar aí no YouTube um vídeo sobre agachamento e você vai fazer o agachamento. Então, mantenha uma boa postura, vá até onde você se sente confortável. O ideal é que você vá ali até que as suas coxas fiquem paralelas ao chão. Mas se você não conseguir, vai até o máximo onde der. E se você fizer cerca de 20 a 30 agachamentos por dia, a sua circulação vai te agradecer muito. Quinto exercício, mas antes, curta esse vídeo, deixe o like nesse vídeo. Estamos passando aqui estratégias úteis, estratégias acessíveis a todos que estão aqui. Né? Todo mundo pode fazer a caminhada, né? Não todo mundo, né? Realmente, quem não tem pernas não pode fazer a caminhada. Quem não tem pernas não consegue fazer um agachamento. Mas a maior parte das pessoas consegue caminhar, consegue fazer um agachamento. Então, a sua curtida, o seu joinha, vai fazer com que esse vídeo alcance uma outra pessoa que também vai descobrir quais exercícios ela pode fazer para melhorar a circulação. Então, a sua curtida tem o poder de melhorar a má circulação de uma outra pessoa. Então, se você quiser que uma outra pessoa também melhore a circulação, deixa a sua curtida, deixa o seu like e vamos para o nosso quinto exercício, que é circular os pés. O que você vai fazer? Isso é mole também, pessoal, não tem mistério. Você vai se sentar e você vai esticar as pernas para frente. Minhas mãos aqui são as minhas pernas. E aí, o que você vai fazer? Você vai botar para cá, botar para cá, botar para um lado, botar para o outro. Isso aqui são os meus pés, tá bom? E vai circular. Vai começar a desenhar círculos no ar com as pontas dos pés. Eu também estou fazendo aqui com os meus pés ao mesmo tempo. Aí você alterna a direção com os pés e vai fazendo. Então você vai sentar, esticar as pernas e desenhar círculos com as pontas dos seus pés, fazendo 30 segundos de um lado, 30 segundos para o outro. Isso vai ajudar a ativar a circulação dos pés e dos tornozelos. Quarto exercício, esse aqui é específico para a panturrilha, que também é muito fácil de ser feito, é ficar na ponta dos pés. Então você vai ficar em pé, com os dois pés apoiados no chão. Aqui é a ponta do meu pé, tá bom? Aqui é a ponta do meu pé. Você vai ficar com os dois pés apoiados no chão, ou você vai ficar com as duas pontas dos pés num degrau, apoiado num degrau. O que você vai fazer? Você vai ficar na ponta dos seus pés e voltar. Fica na ponta dos seus pés e volta. Fica na ponta dos seus pés e volta. Fica na ponta dos seus pés e volta para a posição sem encostar no chão. Pula e volta. Qual é a dificuldade de você ficar nas pontas dos pés, voltar à posição original, ficar nas pontas dos pés de novo, voltar à posição original e por aí vai. Quando você fizer isso, você vai sentir uma tensão
nas suas panturrilhas. E é exatamente esse exercício que o pessoal faz na academia. Então, se você preferir, geralmente é adequado que você se apoie numa parede para não correr o risco de você cair. Então, você se apoia numa parede, os dois pés no chão, apoiado na parede, fica na ponta dos pés, volta. Fica na ponta dos pés, volta. Fica na ponta dos pés, volta. Faça isso 20 a 30 vezes por dia. Pessoal, qual é a dificuldade de ficar na ponta dos pés e voltar para a posição inicial e depois ficar nas pontas dos pés de novo e fazer isso 20 vezes? Não tem dificuldade nenhuma. Nenhuma dificuldade. Qualquer pessoa pode fazer isso. Nosso terceiro exercício é a bicicleta, que pode ser a convencional, mas cuidado, pelo amor de Deus, para não cair, e também a bicicleta ergométrica, que vão promover a contração dos músculos da coxa, da panturrilha e vai fortalecer a musculatura, contribuindo para o retorno venoso. O segundo exercício é a musculação, pessoal. A musculação, e aí eu vou adicionar também na musculação o alongamento, tá? A musculação vai fortalecer os seus músculos como um todo, vai combater os fatores de risco para a má circulação, né? Vai combater a obesidade, vai combater pressão alta, diabetes, colesterol alto, vai te dar um bem-estar, vai melhorar o seu humor, vai melhorar a sua ansiedade, vai melhorar o seu sono e também vai combater a sarcopenia, que é a perda muscular que acontece todos os anos, né? Que acontece gradualmente com o idoso. Então, se a pessoa mais velha, a partir dos 45, 50 anos, não fizer a musculação, todos os anos ela vai perdendo lá um pouquinho da massa muscular. Então, a gente, para manter a massa muscular, para evitar os riscos de queda, de fratura, a gente tem que tomar cuidado com a sarcopenia, ok? E a musculação é uma grande ferramenta contra a sarcopenia, para a gente combater a sarcopenia. E o alongamento também é bom, pessoal, porque vai ativar a sua circulação, também vai, de certa forma, fortalecer os seus músculos, te dar mais mobilidade. Então, o alongamento é interessante também. Doutor, não sei fazer alongamento. Alongamento para as pernas. Só você pesquisar no YouTube que você vai encontrar inúmeros vídeos com este tema. Quem sabe a gente faça aqui um vídeo depois sobre alongamento. Você ia gostar de um vídeo aqui nosso mostrando como alongar, como fazer o agachamento, como fazer a panturrilha? Escreve aí nos comentários, escreve aí no chat se você ia gostar de ver o Dr. João fazendo os exercícios para mostrar para vocês. Nosso primeiro exercício, pessoal, mas antes se inscreva em nosso canal. Porque 90% dos nossos espectadores recorrentes não são inscritos no canal, pessoal. Apenas um a cada 10 espectadores do nosso canal é inscrito aqui. Então, tudo bem, eu sou extremamente grato, estamos 460 mil inscritos, isso é muita gente, porém, isso é apenas 10% das pessoas que nos assistem de forma recorrente. Ou seja, nós temos 4.600.000 espectadores recorrentes no nosso canal e apenas 10% disso é inscrito. Então, inscreva-se no nosso canal, venha fazer parte da família do canal Dr. João e também ative o sino das notificações para ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde. Primeiro exercício, pessoal, e eu não esqueci da dica não, tá bom? Não esqueci da dica que vai te ajudar a evitar problemas cardiovasculares e circulatórios graves. Primeiro exercício é a massagem nas pernas. O que você vai fazer? Você vai se deitar de costas e aí você vai trazer a sua perna direita na direção do seu peito, trazendo o joelho o mais próximo possível do queixo, ok? E aí você vai segurar os seus pés. Calma aí. Vai segurar os seus pés aqui, ó, e vai, ó, passando a mão nas suas pernas, tá? Vai passando a mão aqui, exercendo uma certa pressão, vai voltar com a perna para a cama, vai voltar para cá, vai botar e vai ir. Vai botar e vai ir. Entendeu, pessoal? Vai fazer isso nas duas pernas, cerca de 10 vezes em cada perna.
e sempre aplicando uma pressão, principalmente na panturrilha. Ok, pessoal? Estes são os 7 exercícios que qualquer pessoa pode fazer, que não precisa de liberação do médico, né? Tirando a parte da caminhada aí, se você tiver algum problema cardíaco grave, você deve conversar com o seu médico antes de fazer, mas a massagem nas pernas não tem problema. O fortalecimento da panturrilha não tem problema. O agachamento também provavelmente não terá problema. Então, qualquer pessoa pode fazer isso no conforto de casa sem gastar 1 centavo sequer. A dica para melhorar a sua circulação é uma dica simples, pessoal. E é uma dica que tem 4 letras. Sabe qual é? Água, pessoal. Água. Você deve se hidratar corretamente. Qual é a quantidade de água que você deve beber? Existem várias referências, né? Eu gosto de facilitar e dizer que você deve beber 30 ml por quilo de peso que você tem. Ou seja, se você tiver 50 quilos, você deve beber 1.500 ml, que são equivalentes a 1,5 litro. Se você tiver 80 quilos como eu, você deve beber 2 litros e 400 de água. Se você tiver 100 quilos, você deve beber 3 litros de água. Então é fundamental que você mantenha o seu corpo hidratado. 70% do seu corpo é água. Se você não bebe água, o seu corpo irá sofrer. E pessoal, chegou a parte mais importante aqui do nosso vídeo, tá? Essa live é uma live que ficou um pouco mais longa, mas é porque tem algumas coisas aqui que eu não poderia deixar de falar, como por exemplo, como prevenir a má circulação. Primeiro, você vai manter um peso saudável, porque isso vai reduzir a pressão excessiva nas veias das pernas, fazendo com que o sangue volte melhor para o coração. Então, primeiro, manter peso saudável. Segundo, mexa-se. Evite ficar sentado ou em pé por longos períodos. Então, se você ficar trabalhando em pé, trabalhando sentado por longos períodos, alterne. Vai dar uma volta, vai dar uma caminhada, vai ali, né? O pessoal que fuma cigarro pode sair do trabalho, né? Você não vai sair para fumar cigarro, mas você vai sair para dar uma voltinha, ok? Então, dá uma caminhada, dá uma circulada e depois retorna para o seu posto de trabalho. Cuidado com o sapato, terceira dica. Evite usar saltos por longos períodos, que isso também vai prejudicar a sua circulação. Coloque as pernas para cima. Então, se as suas pernas estiverem cansadas ou inchadas, levante-as por cerca de 30 minutos e o ideal é colocar acima do nível do coração, ok? Então, você vai deitar e você vai colocar a sua perninha para o alto no travesseiro, por exemplo, apoiando no travesseiro, porque aí a gente vai utilizar a gravidade ao nosso favor, beleza? Porque a gente vai levantar as pernas, a gravidade vai puxar para baixo, puxar em direção ao coração esse líquido e esse sangue que está lá parado. Use meias elásticas, porque elas também vão ajudar a retornar o sangue para o coração e também vão contribuir para reduzir o inchaço. Evite roupas apertadas, evite cruzar as pernas, evite álcool e tabaco e tenha uma alimentação rica em fibras e sem excesso de sódio para não reter líquidos. E quais são os sinais de alarme que indicam que você precisa ver o médico urgentemente? Então, pessoal, esses problemas de má circulação podem ser coração. Então, se as suas 2 pernas incharem, se você tiver falta de ar após fazer um esforço físico, se você sentir dor no peito após um esforço físico ou algum estresse emocional, se você acorda tossindo e sufocado à noite, se você precisa dormir sentado ou com vários travesseiros para não ficar sem ar, tudo isso pode indicar insuficiência cardíaca congestiva, que sim é uma causa de má circulação, porque isso é o que popularmente chamam de coração grande ou coração fraco, que não tem a força suficiente para bombear o sangue da maneira adequada. Então, se você sentir isso aqui, você deve procurar o cardiologista. Mas também não precisa ser coração, pode ser rim. Se além da perna inchar rosto, inchar braço, inchar mão, se você está observando mudanças na quantidade de urina, seja para mais ou seja para menos, se a sua urina estiver espumando, se a sua pressão
piorou ou começou a se descontrolar, você deve procurar um médico também, de preferência o nefrologista. Terceira possibilidade pode ser uma trombose. Se apenas uma perna estiver inchada, especialmente se você tiver viajado de carro, ônibus ou avião, ou se você tiver feito uma cirurgia recente, ou se você tiver alguma condição ou tome algum medicamento que aumente o risco de trombose, preste atenção também. A sua panturrilha pode ficar dura, que a gente chama de empastamento das panturrilhas, e também pode ficar dolorosa ao toque. As veias podem ficar aparentes e engurgitadas. E perigo, pessoal, atenção! O coágulo da perna ele pode se soltar e chegar aos pulmões, causando embolia pulmonar, que é um quadro gravíssimo. Então, se você tiver com suspeita de trombose, vá imediatamente para o médico. E quarta possibilidade, pode ser uma infecção. Então, se a perna estiver inchada, estiver muito vermelha, quente, dolorida, se você tiver com febre ou calafrios e principalmente se você tiver uma úlcera na perna, isso aí pode ser celulite ou erisipela, que são infecções que devem ser tratadas com antibiótico, e para isso você precisa ser atendido por um médico. Se você quiser um médico que esteja disponível para identificar quais são as causas da sua má circulação, que esteja disponível para solicitar exames, avaliar exames, prescrever remédios, identificar qualquer um dessas possibilidades aqui que eu acabei de falar, né, de ser uma infecção, de ser uma trombose, de ser algum problema renal ou um problema do coração, você precisa fazer parte da Rio Saúde. Rio de curar em inglês, H-E-A-L, uma empresa que eu criei que é de suporte médico online. Ou seja, se você tiver com alguma dúvida, se você estiver sentindo alguma coisa, se você precisar renovar uma receita, se você precisar de um pedido de exame, de um atestado médico, de um laudo médico, se você precisar entender, fazer um simples diagnóstico e tratar, como por exemplo, se você tiver com uma infecção urinária, o médico vai diagnosticar e vai indicar o tratamento e te enviar a receita, sem você precisar pegar carro, pegar ônibus, pegar Uber, ficar horas na fila para ser mal atendido no pronto-socorro, na UPA, na clínica da família. E também vai ter um médico para identificar emergências e te orientar da forma correta. Se você quiser tudo isso, você tem, e de graça, por um mês. Pois é, os inscritos aqui no canal têm acesso a 30 dias da assinatura da Rio Saúde de graça, sem qualquer custo e sem qualquer compromisso. Não é que lá, não, assina um ano e ganha o primeiro mês grátis. Não! Você vai assinar o primeiro mês grátis e se você não quiser continuar, você vai sair e nada será cobrado. Faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e faça agora mesmo a sua assinatura do plano Amigo Médico Rio Saúde, que vai te proporcionar tudo isso aí que eu te falei e muito mais, que tem uma surpresa para você também que fizer a assinatura hoje, ok? Então clica agora aí, primeiro link na descrição ou o link fixado nos comentários e ganhe 30 dias grátis na Rio Saúde. Depois dos 30 dias, se você gostar e quiser continuar, a cobrança será feita no valor simbólico de R$19,90 por mês, para você usar de forma ilimitada quantas vezes forem necessárias, ok? Então clica agora aí, primeiro link na descrição e link fixado nos comentários e vamos para o nosso chat, mas antes eu peço que você dê uma nota para esse vídeo. O que você achou desse vídeo sobre os 7 exercícios para melhorar a circulação e reduzir o inchaço das suas pernas? Você gostou muito? Então dá 10. Você não gostou? Muito? Então dá 0. Ah, fiquei mais ou menos, dá 5. Opa! Dá 5, dá 6, dá 7, dá 8, dá 1, dá 2, dá 3. Qualquer nota de 0 a 10, o seu feedback, a sua avaliação, a sua opinião são muito importantes para a gente continuar sempre em busca de melhorar, ok? Então a gente conta com o seu feedback, com a sua avaliação para a gente poder mudar ou manter ou melhorar o que estamos fazendo, ok? Um grande abraço aqui para Vera Lúcia Cales. Ótimo domingo a todos, pessoal. Ó, domingo, 9h44 da manhã, hein? Como sempre, não é fake live. Aqui é tudo de verdade, hein? Estou ao vivo para vocês.
100% ao vivo, não é gravado não. Um abraço para Cleudete Ferreira, de Araçatuba, para Lourdes Albuquerque, para Dulce Ferraz de Curitiba, para Marluce Maria de Brasília, para Thelma Maria dos Santos Souzas da Bahia, para Vanderleia de Ouro Preto, Minas Gerais, para Ana Souza do Rio de Janeiro, para o Paulo Targino dos Santos de João Pessoa, na Paraíba. Um abraço para o Minecraftando, para o Erivaldo Rodrigues de Calcaia, no Ceará, para Áurea Pacheco, para Lourdes Albuquerque de Paulista, em Pernambuco, para Beth Gomes de Orlando, na Flórida, terra do Mickey. Orlando é muito bom, pessoal. Que cidade maravilhosa para se viver e para se visitar. Um abraço para Maísa Cristina de Guarujá, São Paulo, para Elza Damas de Belo Horizonte e para Elza de Mogi Guaçu, São Paulo. Um abraço para Tânia Alencar, para Wanda Lúcia de Pedro Alexandre, na Bahia, e para Eliane Freitas do Rio de Janeiro. Um abraço para Elisete Vitório, para Ana Paula Souza de São Gonçalo. Minha família, parte de mãe, é toda de São Gonçalo, então um abraço aí para todo mundo de São Gonçalo. Um abraço para o Marcos Escobar de Ijuí, Rio Grande do Sul. Um abraço para o Professor Bené de Aparecida de Goiânia, para Maria Antônia Silveira de Santos, para Maria de Lourdes Bernardino de Campos, interior de São Paulo. Um abraço para o Marcos Rodrigues, perguntando aqui: eu tenho trombose e uso xarelto faz tempo. Faço uma pergunta. A trombose acaba? Marcos, a trombose acaba. A questão é, às vezes o tratamento, na verdade não, o tratamento de uma trombose, ele acaba se prolongando por mais tempo, além do tempo em que foi necessário para controlar o trombo. Então talvez tenha algum problema, alguma condição sua que predisponha à formação de coágulos, de trombos, e por esse motivo o pessoal está optando por manter o xarelto por mais tempo. Mas não deixe de se consultar com frequência com o médico que te prescreveu, porque não necessariamente você vai precisar ficar tomando o xarelto para sempre, ok? Um grande abraço para Maria das Graças de Aracaju, para o Kennedy Luiz dos Santos, para o meu querido Felipe Alves da Silva de Ceará, lá em Fortaleza, que já compartilhou esse vídeo em todos os grupos. Então, pessoal, é o que o Felipe falou aí, compartilhar saúde é um ato de amor. Na verdade, compartilhar saúde é o ato de amor, não é o ato de amor. Então, compartilhe esse vídeo, use desse vídeo como uma declaração de carinho para a pessoa que vai recebê-lo, né? Então, se você gosta de alguém, se você quer ver uma pessoa bem, se você gosta, se você quer que um ente querido, que um amigo querido tenha mais saúde, melhore a circulação, envie esse vídeo para ele, que eu tenho certeza que ele fará grande proveito. Um grande abraço para Marlene Oliveira, que está falando aqui que está com dor no tornozelo, no joelho, nos pés, e que tem incontinência urinária, varizes, sou do Recife, está com 57 anos. Marlene, ó, esse exercício vai ser bom para a senhora. E para incontinência urinária, é interessante os exercícios de Kegel, né, do assoalho pélvico. Então, a senhora dá uma pesquisada aí, tá? Exercícios assoalho pélvico mulher, que isso vai ajudar, tá bom? Isso aí vai ser bom para tratar a sua incontinência se a causa dela for fraqueza do assoalho pélvico, tá? Um abraço para Ulisses Salles. Bom dia, tenho hérnia de disco e dói demais da coluna cervical até os pés, panturrilhas, dói muito e câimbras. Tenho que fazer a troca da válvula mitral para trocar e tenho que fazer 2 pontes safena. Ulisses, meu querido, boa sorte aí no seu tratamento. Mas, ó, estilo de vida, hein, meu caro? A alimentação tem que ficar boa, o peso tem que manter legal, não pode beber, não pode fumar. Vamos nos esforçar para controlar o estresse. Então, ó, estilo de vida aí no seu caso é fundamental para que os problemas não evoluam, beleza? Um abraço para Edilto Barros, de Cruz, no Ceará. E, pessoal, hoje é aniversário do meu pai, hein? Hoje é aniversário do meu pai, doutor Edmilson Migoves, que hoje faz 64 anos. 64 anos de muita história, muita experiência. Acho que ele não está assistindo aqui agora. Depois da live eu vou ligar para ele, vou mandar uma mensagem.
Não sei se a gente vai conseguir se encontrar hoje, mas amanhã a gente vai se encontrar. Então deixo aqui meus parabéns, meu feliz aniversário público aqui para o meu querido e amado pai. Pai, beijo, hein? Te amo. Feliz aniversário, meu querido. Saudade. Um abraço para minha madrinha, Márcia Aleixo. Beijo, madrinha. Tô com saudade de você também. Um abraço para Vera Lúcia da Silva. Para Tati Veríssimo, do interior da Bahia. Um abraço para Vanderleia, que está dizendo aqui que vai caminhando para o trabalho. Essa caminhada é válida? Vanderleia, com certeza, você está mais do que certa. Está aproveitando o momento ali para fazer essa caminhada. Perfeito, nota 1 milhão. É isso, a senhora está certíssima. Caminhada, mas tem que ver, uma caminhada de 1 minuto, de 2 minutos? Se for, é muito pouco. Agora, se for uma caminhada ali de 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar, aí já começa a ficar bonito. Um abraço para Maria José de Itabira, a terra do Carlos Drummond de Andrade. Se não for, me corrijam, mas eu tenho quase certeza que é. Um abraço para Marisa Clã de Joinville, Santa Catarina, para Zilda da Silva do Rio de Janeiro, para Madalena Inácio, para o Sérgio de Paula de Manaus, para Lina Júlio, lá de Portugal. Um abraço para Maria da Conceição Alves Souza, de São Luís do Maranhão, para minha amiga Deise Maria Barro, que está todo dia com a gente aqui. Um abraço para Lisley Bandeira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá falando que faz esses exercícios 5 vezes por semana. Certíssima, Lisley. Sua circulação vai te agradecer. Um abraço para a Lourdes Barbosa, que está perguntando aqui. Bom dia, doutor. Eu caminho 20 minutos de manhã para ir para o trabalho e 20 minutos para voltar. Normalmente dá 40 minutos. Isso é válido? Isso é válido, sim. Na minha canela da perna, nas duas pernas, apareceram umas manchas escuras. Tem que ver o que são essas manchas. Será que são dermatite ocre? Pode ser, Lourdes. Tem que ver isso aí, né? Tem que ver se a perna incha, tem que ver se os pelos pararam de crescer, se as unhas estão fracas. Então a gente tem que avaliar aí todo o contexto. Sem ver como são as manchas, fica difícil, tá? Um abraço para Vera Lúcia da Silva, para a Martinha Simão, que tá falando, ó. Tá todo mundo querendo ver o Dr. João fazer exercício, né? Vou programar essa live aí pra vocês, pra gente fazer o exercício ao vivo. Todo mundo, hein? Todo mundo fazendo exercício junto. Um abraço para o José Aderaldo Marinho, para Luísa Tietze, de Pareci Novo, Rio Grande do Sul, para Ivonete Lara da Silva, para o Davi Pinheiro, que tá aqui falando, Jurandir Pinheiro Simões Filho, na Bahia, de Simões Filho, na Bahia. Um abraço para Martinha Simão, que pé feio. Martinha, nem apareceu meu pé no vídeo. Como que tá falando que meu pé é feio? Que história é essa? Um abraço para Isabel Leal de Aracaju, para Francineide Conceição. Um abraço para Valdívia Gomes, para a Maria do Socorro Silva, que é lá de Fortaleza. Um abraço para Manuel Ribeiro, para o Inácio Fernandes, o alongamento. Além disso, um abraço também para Eliana de Jesus Costa dos Santos, para Tâmara Alexandre. E também agradecer aqui para o Manuel Ribeiro, que está divulgando o nosso canal. Valeu, Manuel Ribeiro. Muito obrigado aí a todos que compartilham o vídeo, ok? Vocês não sabem o quão importante é a gente fazer com que essa mensagem se expanda, com que essa mensagem seja divulgada, pessoal. Querendo ou não, né? Nós estamos falando sobre formas naturais, sem efeitos colaterais, sem contraindicações de como melhorar a circulação. Então, se isso não é motivo suficiente para você compartilhar, eu não sei mais o que é. Um abraço para Ulisses Salles, de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Brasil. Um abraço para Maria da Glória Silva Bernardino, para Alice Silva, que sente uns arrepios na perna direita. Pode ser das vezes? Alice, pode sim. Isso é o que a gente chama de parestesia. Pode ser uma parestesia que está sendo causada por algum problema de circulação. É sim uma possibilidade. Um abraço para a Tâmara Alexandre, já mandei, Martinha Simão, já mandei, Ulisses, já mandei, Eliane Silva Pinto Rodrigues, um beijo, para Nádia Mello também, para Regina Meirelles, para Geralda Maria, de Sodré Espinosa, Minas Gerais, para o Luiz Aparecido da Silva, de São Carlos, São Paulo, para Francisca Silva, para José Araújo, de Campo Maior, Piauí, para o Leandro Ferreira Oliveira, para Joana Romano, de Campinas. Aqui a Lourdes Barbosa falando, assistindo
e fazendo alongamento nas pernas, vão compartilhando os meus contatos. Isso aí, Lourdes. Isso que eu gosto, é aquilo que a gente sempre fala, pessoal. Não adianta ficar aqui assistindo o vídeo e não colocar em prática. Não adianta falar, olha, o Dr. João falou de 7 exercícios que eu posso fazer que vão melhorar minha circulação. Mas se você não fizer o exercício, de que vai adiantar? Você está aqui assistindo, você está aqui investindo seu tempo, sua energia, sua atenção em algo que você não vai absorver e colocar em prática na sua própria vida. Então, pessoal, por isso que é muito importante, mais importante do que você assistir esse vídeo, é você colocar em prática as orientações que nós estamos te passando. Um abraço para a Vera Lúcia da Silva, que eu já mandei, Leandro Ferreira Oliveira, de Valparaíso, Goiás, para Chelsea Gomes Marinho, muito obrigado, tive trombose e tenho ainda refluxo. Com certeza, esses exercícios irão contribuir muito para melhorar a minha circulação. Chelsea, é batata, vai contribuir, isso aí é certo, pessoal. Com certeza, vocês podem confiar, isso aqui tem todo o sentido fisiológico de melhorar a sua circulação, tá? Um abraço para Edson Lopes de Moraes, que eu já mandei, para o Sérgio Ferreira da Cruz, que está falando aqui, seus vídeos me ajudam muito, pois tenho problemas de circulação. Tomo remédios e faço caminhadas regularmente, faço exercícios também. Uso de Osmin diário. Nota 10 para os seus vídeos. Sérgio, muito obrigado, meu querido. Eu sei que você está sempre aqui com a gente também. E eu espero que as nossas dicas aqui estejam te ajudando a melhorar. Se você já colocou em prática alguma dica nossa aqui e a dica te ajudou de alguma forma, coloca aí no chat, coloca aí nos comentários. É muito importante pra gente saber quais são os efeitos, quais são os resultados que nós estamos obtendo aqui com o nosso canal, beleza? Eu conto com você. Um abraço para Inácio Fernandes, para Ilza Gomes, muito obrigado, minha querida Ilza, pelo carinho. Um abraço também para Francisca Marlene Silveira, para a Maria Nascimento de Petrolina, Pernambuco, para a Fátima Nascimento. Pessoal aqui desejando feliz aniversário para o meu pai. Hoje o chat está animado, hein? Hoje o chat está em polvorosa, já temos aqui quase 300 likes, e se você ainda não deixou o seu like, se você ainda não deixou a sua curtida, faça isso agora, neste exato momento, porque a sua curtida vai fazer com que esse vídeo alcance uma outra pessoa que vai fazer os exercícios e vai melhorar a circulação. Um abraço para a Vera Lúcia da Silva perguntando, ando bastante porque sou vendedora de revista, essa caminhada é válida? Vera, com certeza é válida. Mas, cuidado com o calçado, tá? Tem que usar o calçado adequado. A Vanderleia falando, minha caminhada são 30 minutos para ir e 30 para voltar. Vanderleia, excelente tempo de caminhada, muito bom. Se você fizer esses exercícios de fortalecimento, o agachamento, a elevação dos calcanhares para fortalecer a panturrilha, vai ficar ainda melhor. Um abraço para Maria Antônia Silveira, para Dilma Nascimento, que começou a me acompanhar. Dilma, seja bem-vinda! Se você é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma honra ter você por aqui, ok? Esse canal é feito para você, não é para mim, não é para os nossos colaboradores aqui, não, é para você que nos assiste. Então, muito obrigado por estar aqui conosco. Um abraço para Ivone Batista, para o Luiz Aparecido da Silva, de São Carlos, para Josélia Pontes, para Monique Akiko Albino, que está perguntando aqui, doutor, minha mãe sentiu uma dor forte na altura do peito e desde então a perna perdeu a sensibilidade e começou a inchar. Ela anda, mas às vezes a perna dobra sozinha. Pode fazer esse exercício? Monique, acho que o mais importante aqui em relação à sua mãe é identificar qual foi a origem dessa dor forte na altura do peito, que depois que ela começou a sentir, ela teve algum problema. Então, a prioridade aqui na sua mãe é descobrir o que foi essa dor forte no peito e o que está causando esse inchaço, ok? De qualquer forma, ela pode fazer a massagem, de qualquer forma, se não for colocá-la em risco de queda, por exemplo, ela pode fazer o agachamento, pode fazer a elevação dos calcanhares, tá bom? Um abraço para Elizabeth Lucas de Manhuaçu, Minas Gerais, para o meu querido Marco Nobre, para Marlene Oliveira, que me deu nota 20 aqui, hein? Marlene tá animada, hein? Nota 20 é bom, hein? Porque 20... 2 vezes 10. Muito obrigado, Marlene. Um abraço para o José Alexandre, que está falando aqui, ó, quando viajo e dirijo o dia todo, meus pés incham bastante. É por isso, José Alexandre, porque quando você está viajando, quando você está dirigindo, você está sentado. Então,
por algum motivo, a sua válvula da panturrilha não está trabalhando como deveria, né? Então aquele sangue, ele fica preso na sua perna, fica parado nas veias e não consegue retornar de forma adequada para o coração. O que eu recomendo? Primeiro, que quando você fizer uma viagem muito longa, você pare em determinados locais, né, depois de certo tempo, para dar uma caminhada, dar uma esticada nas pernas, se movimentar e que você também faça exercícios para fortalecimento da panturrilha, tá bom? Um abraço para a Ana Lúcia, falando que tem a bicicleta ergométrica ao lado da cama e não sobe. Olha, Ana Lúcia, olha, Ana Lúcia. O povo tá aqui de testemunha, hein, que você está com preguiça de fazer a bicicleta ergométrica. Pois é, está com preguiça. Um abraço para Sueli Oliveira. O Gladimar Venter perguntando, telemedicina, Gladimar? A Rio Saúde é 100% online, atendimento online. Você vai entrar em contato com a central vai acolher a sua dúvida, a sua demanda e vai entrar em contato com o médico que vai falar com você, ok? Então, é tudo online, pelo celular, pelo WhatsApp. Não tem mistério, não tem dificuldade, tá bom? Um abraço para Silvia Oliveira, de São Paulo, capital. Pessoal, é isso, hein? É isso. 46 minutos de live. Adorei a live hoje, amei a live hoje. Pessoal animado, pessoal com energia boa, pessoal positivo e o principal, pessoas querendo mais saúde, né? Porque querendo ou não, são 10 horas da manhã de domingo e você tá assistindo aqui comigo formas de melhorar a sua circulação. Então você, só por isso, já está, olha, de parabéns. Parabéns mesmo pela sua determinação, pela sua vontade de melhorar a sua circulação. Um abraço aí para o Marcelino Castro Pestilo. Pessoal, essa live aqui acabou, mas eu peço que você não se vá do canal, que você continue aqui, porque eu separei outras 2 lives que também vão te ajudar a melhorar a circulação, ok? Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção e não se vá, continue aqui, porque a sua jornada rumo a uma circulação melhor não parou, ela continua. Então olha, assista esse vídeo aqui sobre frutas que ajudam na sua circulação ou este vídeo aqui sobre um suco, uma receita de um suco que também vai te ajudar nesse objetivo. Um grande beijo para você e para sua família, ótimo domingo para todos e amanhã estarei de volta. Tchau, tchau, pessoal!